Oi, pessoal. Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos estudar aí mais um capítulo do livro Lutar com as Palavras, da Irandê Antunes, para nós podermos discutir mais um aspecto da coesão textual, que é o processo de substituição dos referentes, né? A substituição gramatical e a substituição lexical. E a partir desse processo, nós podemos olhar o processo de referenciação de uma maneira mais abrangente, mais consciente, tomando posse desse conhecimento para aplicar nas nossas aulas e potencializar o conhecimento dos nossos alunos, né? Dentro aí do ensino básico, quando vocês forem atuar enquanto profissionais aí, que trabalham língua, né, dentro da escola. Ok? Vamos lá, então. Como eu disse para vocês, é o capítulo 6 do livro Lutar com as Palavras. E vamos mergulhar agora nessa série de informações super preciosas para nós. Bom, o capítulo 6, ele trata, então, dos recursos da substituição. Todas as vezes que a gente pensa, né, nos processos de construção textuais que envolvem aí o ensino de uma língua, nós sempre temos de pensar na construção do texto, né? E nos recursos que nos permitem retomar um referente, ou seja, de que ou de quem a gente fala, sem repetir esse referente, né? Para tornar a escrita mais organizada, mais leve, a partir dessa estratégia de substituição, por meio do uso de categorias gramaticais, expressões, palavras equivalentes. Tudo bem? Então, esse recurso coesivo de substituição, gente, ele se divide em duas facetas, tá? A substituição gramatical e a substituição lexical. Aqui a gente vê os processos de substituição do referente por meio de pronome e advérbio. E aqui a gente vê o processo de substituição do referente por meio de sinônimo, de hiperônimo, né? De modo que existe uma palavra em sistema de equivalência ou uma expressão que entra no lugar daquele termo que já foi usado enquanto referente para retomá-lo sem repeti-lo. Tudo bem? Vamos para a primeira, que é a substituição gramatical. Que substituição é essa? É aquela que trabalha a substituição por meio de duas classes gramaticais, os pronomes e os advérbios, tá? Por isso que ela se chama substituição gramatical, ok? Ela vai promover no texto um processo aí de busca ou de anunciação desse referente, tá? De modo a referenciá-lo dentro de um processo ou anafórico ou catafórico, né? Eu quero que vocês observem aqui o exemplo que eu dei. Eu tenho Pedro comprou legumes. Pedro é um referente, legumes, outro referente. Estamos falando dessas duas questões aqui na primeira sentença, né? Ele foi à feira e os escolheu com cuidado. Temos aqui uma segunda oração que se encaixa à primeira e que faz retomada dos referentes desta primeira. Ó. Ele é Pedro e os escolheu com cuidado. Escolheu quem? Refere-se a legumes, né? Então, vocês percebam aqui que nós temos dois pronomes retomando os dois referentes do dito anterior, tá? É assim que funciona a substituição gramatical, tá? Nesse caso aqui temos uma anáfora, ó. Ele e os vai buscar a informação já dada anteriormente. Se estivesse anunciando a informação que ainda não foi inserida, aí seria catáfora, tá? Que é um outro processo de referenciação que nós temos à nossa disposição. Vamos aqui. Então, o uso da língua, gente, e as suas articulações, elas vão permitindo que a gente torne a informação textual mais maleável, mais compreensível, mais econômica, mais assertiva, tá? Então, a substituição, ela vai ocorrer de duas formas, né? Via pronome. A substituição pode ser anafórica, né? Quando você tem uma construção em que o referente foi dado e aí o pronome vai lá buscar esse referente já dito, retomando ele sem repetir. Ó, a casa era por aqui. Procuro-a e não acho. O a vai buscar casa, que já foi dado, né? Por isso que a anáfora é buscadora da informação dada. Mas a gente também pode ter o processo de catáfora, né? O processo catafórico, em que você tem
o fluxo oposto. Ó, você tem o pronome depois que você tem o referente. Então, você tem aqui, muita gente a desejou, alguns a tiveram ao longo da década de 80, ela deslumbrou o Brasil, os anônimos que a desejaram já a esqueceram. Ela se chama Josete Armênia de Campos Rodrigues. Então, vocês percebam, ela, a e ela. Todos esses pronomes aqui, eles anunciam a entrada do referente que vem depois, né? Isso é catáfora. Então, é o mesmo processo daqui de baixo. Ó, eu só digo isso. Tenha calma. Esse isso, né? Ele é inserido aqui antes e ele anuncia a entrada do referente. Tenha calma, que vem depois. Então, aqui temos catáfora. Quando busca o referente dado é anáfora. Quando anuncia o referente que vai ser dado, tá? Uma informação nova, é catáfora, tá? Aqui também temos outro exemplo de catáfora, né? Temos um parágrafo aqui que fala do Sérgio Vieira de Mello, né? Assistam ao filme, é muito bom. É um filme brasileiro que conta a vida dele até com Wagner Moura. Dica cultural. Então, sob um sol escaldante, ele chega impecável ao acampamento dos guerrilheiros, no Camboja, território minado, onde nenhum diplomata havia pisado antes. Como prova de confiança, os guerrilheiros pedem que ele nade num rio. Negociava-se diplomaticamente a intrincada e difícil tarefa de repatriar 370 cambojanos. A repatriação aconteceu sem nenhuma vítima. Esse é apenas um dos tantos méritos de Sérgio Vieira de Mello, comissário de Direitos Humanos da ONU, que morreu em 19 de 8 de 2003, num bombardeio, né? Deu a vida aí pela vida dos outros, né? É um grande exemplo, o nosso referente aqui hoje. Então, perceba, vocês têm ele, para depois entrar o referente. Então, esses pronomes anunciam a entrada do referente. Aqui temos catáfora, tá? Então, se você observar os exemplos dados de anáfora e de catáfora, você vai perceber que, em alguns casos, você pode, via anáfora, deixar o texto mais objetivo e, via catáfora, dar uma esticada, uma ampliada na informação, criar um suspense a respeito da informação que precisa ser dada, né? Ok? E esse traquejo de qual mecanismo usar, tá? É um traquejo que a gente vai desenvolvendo ao longo dos processos de escrita e que a gente também vai ter que desenvolver no nosso aluno, né? De repetir só quando for muito necessário, tá? Para que as sentenças não fiquem encadeadas de maneira cansativa na construção do texto, né? Para que aquele texto não fique pesado, repetindo uma palavra sem necessidade. Por isso que a gente faz esse processo de retomada via esses mecanismos, tá bom? Vamos aqui. Então, sempre que vocês forem explicar um tópico gramatical para o aluno, articulem esse tópico gramatical com a produção de texto, com o ensino de redação. Por quê? Porque, por exemplo, o pronome, que é o que a gente está vendo aqui agora, é preciso explicar que o pronome, ele trabalha em prol do nome, em prol do referente, ou ele busca ou ele anuncia, né? Ele marca pertença, ele vai desenvolvendo a teia referencial do texto. Então, se o aluno entende o que é o pronome, qual a função intrínseca a ele, onde ele pode ser usado para virar dobradiça textual, para virar uma dobradiça referencial, porque faz parte do processo de referenciação, retoma o referente sem repetir, ele atribui mais sentido àquilo, porque ele vai ver que ele usa isso o tempo todo, né? Na fala, na escrita, certo? Para evitar repetição. Então, só no fluxo do texto é que você pode também avaliar qual é o pronome mais adequado para aquela construção, que pronome vai encaixar certinho ali para retomar sem repetir. Se não é o pronome, se eu não vou poder usar naquele momento a substituição gramatical, mas vou ter que usar a substituição lexical, que é a próxima que nós vamos ver, usando sinônimo, usando hiperônimo, né? Ou mesmo vou ter que repetir o referente, porque tem ponto que eu posso e devo repetir o referente, tá? Tudo isso é um traquejo singular. O que a gente tem que dar para o aluno? Um suporte e um conhecimento que ele tenha como fonte, como base, para ele buscar esses articuladores e colocar à disposição do texto dele, para o texto dele ser coeso, tá bom?
Então, só no texto é que a gente pode cercar essas regularidades, ver o que é liberado para implementar naquele parágrafo, o que é restrito e que não vai dar certo, o que é autorizado pela materialidade, pela construção interdiscursiva das ideias que eu preciso registrar, para que esse fluxo coesivo se estabeleça e forme um texto coerente, articulado, plausível, compreensível. Tudo bem? Então, aqui, meus amores, ó, a gente tem um parágrafo em que eu deixei bem colorido para vocês verem o processo de referenciação. Aqui a gente tem um momento em que vocês vão ver um advérbio retomando um referente também, porque até então a gente só viu o pronome, né? Então, observem, ó. O imperador Dom Pedro, referente 1. Depois temos referente 2, Brasil. Depois temos Exposição Universal da Filadélfia, referente 3. Depois temos referente 4, Grã-Bel. Tá? São os nossos referentes. E tudo que está aqui com a mesma cor do referente é porque buscou ou anunciou esse referente, via anáfora ou catáfora, tá? Vamos dar uma olhadinha. O imperador Dom Pedro II sempre se empenhou em mudar a imagem externa do Brasil e em transmitir seu verdadeiro aspecto civilizado. Ó, se empenhou. Quem se empenhou? Dom Pedro. O Brasil em transmitir seu verdadeiro aspecto civilizado. Aspecto civilizado de quem? Do Brasil. Notaram? Ele visitou pessoalmente a Exposição Universal da Filadélfia. Ele quem? Dom Pedro. Lá, ó o advérbio aqui, ó. Onde? Lá onde? Na Exposição Universal da Filadélfia. Notou que o advérbio retoma o lugar? Né? Teria conhecido Alexandre Grã-Bel, tá? Que, ó, esse aqui refere-se a Grã-Bel, né? Lhe apresentou para quem? Para Dom Pedro. Apresentou sua de quem? De Grã-Bel, mais nova invenção, o telefone, que é o nosso outro referente. Ao testá-lo, testar quem? O telefone. O imperador, ó, aqui você tem, ó, uma substituição lexical, né? De todo esse trecho aqui, o imperador Dom Pedro II, ó, tá vendo? É só uma expressão, ó. O imperador teria dito ao inventor americano outra substituição lexical e não por pronome ou por advérbio, né? O inventor americano, que estando disponível no mercado, o Brasil, ó, aqui há uma repetição, notaram? Ó, Brasil, né? Plausível, não tem problema nenhum com essa repetição. Seria o seu primeiro comprador. Comprador de quem? Do telefone. Perceberam a teia referencial? Que sempre vai buscar o referente? No caso aqui, a gente teve só a anáfora, né? Mas se tivéssemos uma catáfora, seria também um processo de substituição também permitido. Tudo bem? Então, temos aqui nesse parágrafo tanto a substituição gramatical, que é o trabalho do pronome e do advérbio em ir atrás desse referente para retomá-lo, tá? Quanto também a substituição lexical, que é quando a gente pega a expressão o imperador e a expressão o inventor americano, para substituir imperador Dom Pedro II, e inventor americano para substituir Alexandre Grã-Bel, tá bom? Então, temos aqui uma teia referencial formulada dando coesão ao texto, tá? Eu quero que vocês observem mais um exemplo. Ó. As convenções gráficas não são muitas. Aprendê-las não é difícil. Aprender quem? As convenções gráficas. Notaram? Basta você estar atento a elas. Elas quem? As convenções gráficas. E consciente de sua importância. A importância de quem? As convenções gráficas. Para a qualidade dos textos que escreve. Um dos melhores caminhos para isso, ó, isso o quê? Para aprender as convenções gráficas, né? É observar seu uso. O uso de quem? Das convenções gráficas em textos bem escritos. Notaram que todos os pronomes aqui vai buscar o referente? Né? Então, isso aqui é substituição, tá? Gramatical. Ok? Então, nós temos aqui pronomes pessoais, que entram em nexos coesivos, pronomes possessivos, né? A gente pode também ter, em outros casos,
pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, que vão criando aí ligações geradoras de sentidos no texto, tá bom? Então, sempre vocês têm que articular o conhecimento gramatical, nesse caso aqui morfológico, porque é uma classe gramatical, né, que a gente vê dentro de morfologia, né, que é uma parte da gramática, com o conhecimento de redação, tá? As coisas não podem ser usadas a esmo e nem ensinadas separadas, né? Essas caixinhas, elas não estão separadas, elas são conjuntas, elas são articuladas, é um quebra-cabeça. Tá? A estrutura da língua serve à estruturação do texto, que serve à comunicação, à circulação do discurso e à promoção do sentido na sociedade. Tá bom? Então, aqui, vocês têm um outro trecho também mostrando para vocês que o pronome ele não vai buscar um termo só, ele também pode buscar um bom pedaço de texto, tá? Um trecho considerável, uma oração inteira, encapsular essa informação para dar prosseguimento ao restante das informações. Então, aqui vocês têm um trechinho falando da visita de crianças numa reserva florestal e o contato dessas crianças com anfíbios, no caso, sapos. Aí tá assim, ó. As crianças aceitam bem, o problema são os pais e os professores que têm nojo e acabam transmitindo isso para os menores. Isso o quê? O fato dos pais e professores terem nojo. Notaram? Que aqui você tem um isso encapsulando essa informação todinha aqui, ó. Né? Então, vocês têm que observar que não temos uma referenciação só de termo a termo. A gente pode também fazer uso do pronome para buscar um todo maior, né? Um trecho maior de texto aí que está precisando de referenciação, tá? Então, ler e escrever não é uma atividade mecânica de aplicação de regras que são encaixotadas. Você tem que olhar a construção do texto, do que é que você precisa, como é que isso tem que ser articulado, ponderar, escrever, reescrever, né? Então, e sempre que vocês forem ensinar isso para os meninos, dê nome aos bois, né? Porque é necessário, isso aqui é um pronome, tem tais classificações. Mas também pegue e dê um passo além disso. Ele serve dentro do texto para construir processo de referenciação, ele vai buscar do que se fala e de quem se fala. Ele é super importante para a construção da coesão e, consequentemente, da coerência. Tá? Nunca se esqueça de dizer isso para o seu aluno. Tudo bem? Então, eu vou dar uma paradinha no vídeo aqui, vou gravar outro vídeo, tá? Com a outra parte do processo de substituição, porque conforme nós vimos, o YouTube está com problema e eu não consegui carregar um vídeo que deu aí quase 40 minutos. Então, eu vou fazer vídeo mais curto para a gente poder ver se a gente consegue lançar lá para eu disponibilizar o link da aula para vocês, tá bom? Aguardo um pouquinho, já já eu volto.